Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo 3. Nesse vídeo aqui a gente vai estar abordando um tópico muito importante, né, referente às séries numéricas, que é séries convergentes, né? Agora nós vamos começar a estudar, né, formas, né, de se observar quando uma série, né, está indo para um certo ponto ou não, tá certo? Quando ela está convergindo ou não. Então, temos aqui a definição, né, que vai nos nortear, né, nesse vídeo aqui, que é a seguinte, ó. Dada uma série, né, somatória de n igual a 1 até infinito de AN, né, que vai ser a soma que a gente já conhece, A1 mais A2 mais A3, né, mais AN, né, e vai infinitamente, denote por Sn sua enésima soma parcial. Então, Sn vai ser o quê? Como a gente viu no vídeo passado, vai ser A1 mais A2 mais A3, né, até AN, né, tá até aqui, ó. Só que aqui no meio termo, né, eu até pulei aqui para ler, nós temos isso aqui, ó, vai ser o somatório de igual a 1 até n dos AIs. Ô professor, mas na aula passada era n igual a 1 e lá em cima estava infinito. Olha, gente, a letra não importa. O que importa é que o somatório ele varia desse cara aqui de 1 em 1, tá certo? E vai até esse de cima. Se aqui embaixo é i e aqui é i, beleza, tá tudo ok. Por quê? Quando o i é 1, A1. Depois vou somar com o próximo. Quando o i é 2, é 2. Só que tem um limite, que é o n. Normalmente esse limite não aparecia até a aula passada, né? Mas agora ele está aparecendo. Tá certo? Então tem um valor que eu falo limite, é um valor máximo até onde eu vou esse n. Tá certo? Um limitante, digamos assim. Então isso aqui é a enésima soma parcial definida de forma compacta. Tá certo? Então, se a sequência Sn for convergente e o limite de n tendendo a infinito dessa Sn for S, né, ou seja, quando eu aplicar o limite aqui, né, em que S é real, então a série somatório de AN é chamada de convergente e escrevemos o seguinte, que o somatório, né, de todos os termos, agora eu volto de novo para a linguagem que a gente costuma, que é o n igual a 1 até infinito dos ANs, vai dar S. A soma dos infinitos termos, ou seja, se eu somar isso aqui tudo, ó, né, vai dar S. Beleza? O número S é chamado, obviamente, de soma da série. Se a sequência Sn é divergente, ou seja, esse limite aqui for para o infinito ou não existir, né? Então a série é chamada de divergente. Então o que a gente faz, na verdade, a gente não estuda necessariamente assim a série para calcular a soma. A gente vai tentar calcular o limite da Sn. Tá certo? Claro que isso é uma das formas, né? Tem várias da gente estudar, né? Mas, assim, nessa definição aqui, o que é importante é o quê? É você calcular o limite da Sn para obter a soma da série. Beleza? Então, para isso ficar melhor entendido, temos aqui os exemplos 5 e 6. Eles são, na verdade, o mesmo exemplo, só que eu quis dar uma dividida, né, em dois para a gente ver uma coisa bem interessante que tem a relação. O que é a Sn e o que é a AN, né? Porque você tem duas sequências aqui. Você tem a sequência que gera os As, que é essa aqui, que gerou os As, esquece as somas, e tem a sequência de somas, que é a Sn. Né? Então, esses dois exemplos vão ajudar a gente a entender um pouco mais aí as relações, aí, as diferenças entre essas duas coisas. Então, o que o exemplo 5 diz? Determine a soma da série, somatório de n igual a 1 até infinito, de AN, na qual a soma dos seus n primeiros termos é. Então, a Sn, a soma parcial, a enésima soma parcial é o seguinte, A1 mais A2, mas já é dado por isso aqui. Gente, esse exemplo aqui é um exemplo privilegiado. De modo geral, a gente não vai ter essa moleza de ter esse termo aqui, que é a condensação dos n primeiros termos. A gente vai ter só os termos da sequência. Nos casos que a gente tem esse Sn aqui, pô, voltando aqui na definição, é claro, o S aqui é o que? É o limite desta sequência aqui. Tá certo? Então, vamos aqui para o 4 fazer o cálculo desse limite. Nesse caso aqui, gente, eu vou fazer de uma forma, né? E no material está de outra, aí você escolhe a que você achar melhor. Beleza? Como cabe fazer de pelo menos duas maneiras, a gente vai fazer de uma outra maneira. Então, ó, temos que... Então, o S ele vai ser o limite de n tendendo a infinito de quem? De Sn, que é o quê? O limite da sequência aqui. Ou dessa soma parcial, né? Então, 2n sobre 3n mais 5. Aí é o seguinte, no material eu fiz botando n em evidência, cortando, muito parecido lá com sequência. Se você estudou, você vai estar lembrando. Por que eu posso fazer de outra forma aqui? Ó. Observe que quando n tende a infinito, né, 2 vezes n também vai para o infinito.
E 3n mais 5 também. Então, eu tenho uma indeterminação da forma infinito sobre infinito. Se eu repassar isso aqui, né, para a sequência, e eu calcular esse limite aqui, eu consigo retornar para o limite de k. Claro, a gente bota uma igualdade, a gente está fazendo um certo abuso, não necessariamente a igualdade, né? Mas a gente pode usar o limite com x tendendo a infinito, repassando isso aqui para x, para calcular esse aqui. Ó. Então vai ser o quê? O limite de 2x sobre 3x mais 5, certo? Que também vai para o mesmo lugar, né? Vai para a mesma indeterminação. Aqui dá infinito, porque 2 vezes infinito, né? X tendendo a infinito, 3 vezes infinito mais 5 também vai para o infinito. Então, esse limite aqui, a regra de L'Hopital, eu vou usar ela bem aqui, ela me diz o seguinte, que eu posso calcular esse limite, que deu indeterminação infinito sobre infinito, 0 sobre 0, derivando em cima e derivando embaixo. Então, vamos lá. Continuando aqui. Isso aqui vai ser o limite de x tendendo a infinito de quem? A derivada da função de cima, 2x, sobre a derivada da função de baixo, 3x mais 5. Certo? Que são duas derivadas facílimas de se calcular, porque são polinômios, basta você descer aqui a potência, como é 1, não precisa descer, vai ficar logo 2/3. Então aqui vai dar o limite de x tendendo a infinito de quem? Derivada de 2x é 2, derivada de 3x mais 5 é o quê? 3. Então, vai dar o limite dessa constante aqui, que a gente sabe, né? Vai ser o quê? 2/3. A de cálculo 1. Então, esta coisa aqui está me dizendo que, assim, embora foi pedido o S, mas vamos botar assim, ó, assim, A1 mais A2 mais AN mais, ou seja, a soma infinita dá 2/3. Claro que esse número aqui é um número teórico. Na prática, a gente, computacionalmente, a gente não chega nos 2/3. Mas se a gente calcular um valor limite, né, que foi o que a gente fez aqui, a gente vai ter esse cara aqui como o ponto de aproximação. Vamos aqui no material, ver se tem alguma informação, ver também a forma como a gente fez, né, aqui no material, que é o seguinte, ó. Aqui eu usei o recursozinho de esconder, né, para a gente não ficar olhando a resposta, ficar tendencioso a usar a mesma forma, né? Então, aqui eu fiz o seguinte, S, né, é igual ao limite de Sn, no começo aqui está igual, até aqui está igual. Aí a partir daqui que mudou ali no 4. Só que o que eu fiz aqui? Eu botei o n aqui de baixo em evidência, então ficou o n aqui, tirou um n do 3, e o 5 que não tinha ficou um n aqui embaixo. Corta esse n com esse, fica 2 sobre isso, aí aplica-se o limite no 2, no 3 e no 5 sobre n. No 2 é uma constante, dá 2, no 3 dá 3 e no 5 sobre n dá 0. Então deu mesmo 2/3. Logo, a soma, né, desta série é 2/3. Beleza? Aí vem uma coisa interessante, gente. É muito comum a gente confundir, eu falo, né, minha experiência como aluno, confundir os termos da sequência com os termos da soma parcial. Como assim? Você tem a sequência n, que fica aqui dentro do somatório, e você tem a soma parcial Sn, que é a soma até os n primeiros termos. Então, qual a diferença das duas? Será que a partir de uma eu consigo achar outra e tal? E a gente vai ver que é possível sim. Vamos observar aqui nesse exemplo, que é uma continuação do exemplo 5, que diz o seguinte. Obtenha os 3 primeiros termos da sequência associada à soma parcial Sn, dado no exemplo 5, e encontro de uma forma simples, né, de determinar o termo da sequência AN, porque aqui ele deu o Sn, ou seja, ele deu a soma do A1 com A2 e tal, até o AN. Mas se eu quisesse achar só esse termo AN aqui, como é que eu faria isso? Então vamos ali no quadro para a gente responder essa pergunta. Então nós temos aqui o seguinte, na primeira parte a gente vai ter que observar o seguinte, ó. O que é o Sn, gente? É o A1 mais o A2 mais o AN. Vamos começar do princípio. O que é o S1? É só o A1. O que é o S2? É o A1 mais o A2. Então, o primeiro termo da sequência, olha que interessante, ele coincide com o primeiro termo da soma parcial. Ó, só que o segundo não. Mas aí a gente observa o seguinte, uma coisa interessante. Já que eu tenho o primeiro termo e o S2 é só jogar 2 aqui, o A2 vai ser quem? Vai ser o S2 menos esse A1 aqui, eu vou chamar ele de S1. Porque como ele é igual, eu vou usar o S1. Então eu vou pegar o primeiro termo da série
da soma parcial e subtrair do segundo e vou ter o segundo termo da sequência. Vamos fazer só com o A3, você vai pegar a manha. Ó. O que seria aqui o A3? Quer dizer, o A3 não, vamos botar assim, S3. S3 é o A1 mais o A2 mais o A3. Só que o A1 mais A2 é S2, que eu já tenho. Então, o S3 ele vai ser S2 mais A3. Então, o A3 é o S3 menos o S2. O que eu estou dizendo, gente? Se eu quero um termo da sequência, basta eu calcular todos os termos da série, da soma parcial, e subtrair de todos os termos, exceto aquele que eu quero calcular, aquele índice. Então, na verdade, você pode estender isso aqui da seguinte forma, que o AN ele vai ser o SN menos o SN menos 1. Tá certo? Ou, se você preferir, às vezes você está usando um índice adiantado. A N mais 1, né? Vai ser S, né? N mais 1 menos SN. E tanto faz, se você está usando adiantado ou não. Beleza? Somando 1 a todos os N's aqui. Então, com isso, a gente calcula rapidamente o A1, o A2 e o A3, que foi o que ele pediu. Então, o A1, ele vai ser quem? O S1, que é 2 vezes 1 sobre 3 vezes 1 mais 5, que vai ser 2 sobre 8. Aí você pode simplificar se quiser, tá certo? Dá 1 sobre 4, simplificando por 2. Quem vai ser agora o A2? Aí vai ser o S2 menos o S1. Né? Então, é só jogar aqui o quê? O S2 é quem? 2 vezes 2 sobre 3 vezes 2 mais 5, menos 2 vezes 1 sobre 3 vezes 1 mais 5. Então, aqui vai dar o quê? 4 sobre 11. 4 sobre 11. Né? 3 vezes 2, 6 mais 5, 11. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 8, né? Menos 2 sobre 8. Aí você pode criar aqui o MMC, né? Vai dar 11 vezes 8, vai dar 88. Não se preocupe muito com matar o padrão, né? Que eu falei lá em sequência, que é para a gente não simplificar muito e tal. Por enquanto, eu só quero esses termos, eu vou fazer aqui a conta, né? Senão eu deixaria 11 vezes 8. 88 dividido por 11 dá 8 vezes 4. Né? Vou botar aqui um pontinho para ganhar espaço. 8 vezes 4. Menos 88 por 8. Né? Só consertar aqui. Vai dar 11 vezes 2. Né? Ou 2 vezes 11, tanto faz. Né? Então, esse resultado aqui vai dar quanto? Ó, 4 vezes 8, 32. Menos, um pouco borrado aqui, 22 sobre quem? 88. Aí 32 menos 22 vai dar quanto? 10 sobre 88. Se você quiser, pode simplificar por 2, vai dar 5 sobre 44. E você pode bater o decimal, né, e ver onde é que essa sequência aqui está indo. Né? E o A3 é quem? O A3 vai ser quem? O S3 menos o S2. Porque, de fato, ó, o A3 é quem? O S3 é quem? A1 mais A2 mais A3. Se você subtrai o A1 e o A2 do S2, fica só o A3. Então, aqui você tem o S3 menos o S2. O S2 você já calculou aqui em algum lugar, né? Vai dar... não, é só jogar na fórmula, né? Vamos fazer a conta de novo. Né? Então, o S3 vai ser o quê? 2 vezes 3 sobre... 3 vezes 3 mais 5, menos 2 vezes 2 sobre 3 vezes 2 mais 5. Então, vai dar o quê? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9 mais 5, 14, né? Menos, esse cara que a gente até calculou em algum lugar, né? Deu quanto? Deu 2 sobre 8? Não, deu 32 sobre... Deixa eu ver. É melhor calcular 4 sobre 11, né? Mas a gente calculou de novo, 4 sobre 11. Então, aí nós temos a mesma ideia, ó. 14 vezes 11, vou pegar aqui na calculadora, ninguém merece fazer essas contas na mão, né? Então, ó, 14 vezes 11, 154. Aí aqui vai ficar 11 vezes 6, 14 vezes 4. Então, 6 vezes 11, menos... Estou tentando botar o pontinho, só saiu vezes, né? Menos 14 vezes 4. Ou 4 vezes 14.
Então, fazendo a conta ali de cima, para a gente ser um pouco mais objetivo, ó, 6 vezes 11 menos 4 vezes 14 vai dar 10, né? Então, deu 10 sobre. Aí o de baixo, 154. Você pode simplificar se quiser, né? Vai dar 5 sobre 154 dividido por 2, né? Porque a gente simplificou por 2, 77. Pronto, calculamos os três primeiros termos. Só que ele fala o seguinte, encontre uma forma fácil de achar o AN. Porque se eu for calculando aqui, o que é AN? Não sei, depende de N. Então, uma maneira é você observar este padrão aqui, ó. Ou esse, se você preferir. Claro que esse aqui, cuidado, né? Você vai acabar achando o AN mais 1, né? Então é perigoso, você vai ter que recuar o N1. Então esse aqui é melhor. Então vamos aqui, ó. Fazer o seguinte, vamos continuar essa segunda parte. Ou o exemplo 6, né? Então vamos lá. O que é, então, o AN? Ele vai ser o SN menos o SN menos 1. Aí o que acontece? O que é o SN? É 2N sobre 3N mais 5, é exatamente o que estava aqui no quadro, menos 2 vezes N menos 1, ou seja, todo N vira N menos 1, 3 vezes N menos 1 mais 5. Aí aqui eu vou ter que tirar o MMC, né? Tipo, quando a gente estava estudando se uma sequência era monótona, né? A gente fez um cálculozinho parecido com esse. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Esse cara aqui é 3N mais 5 mesmo, não mexe muito. Esse cara aqui é o quê? 3 vezes N menos 3 mais 5. Então vai ficar 3N mais 2. Aí a gente vai fazer um produto cruzado, né? Não sei nem se vai caber aqui. Eu vou fazer primeiro o traço de baixo, né? Vamos anotar primeiro isso aqui, peraí. Fazer um pouco maior. Então aqui vai ser 3N mais 5 vezes 3N mais 2. Aí vem, esse aqui dividido por esse vai ser o de cá, vai ser 3N, né, mais 2, vai dar aqui depois da conta, né? Simplificar aqui, vezes 2N, ou seja, 2N vezes 3N mais 2, menos, isso aqui dividido por isso, vai ficar isso, né? Vezes quem? Então vai ser 2N menos 2 vezes, por que 2N menos 2? Porque esses dois passos vai ficar mais fácil, né? A gente vai ganhar tempo. 3N mais 5. Igual. E a gente continua agora só desenvolvendo a parte de cima. Então nós temos aqui o seguinte. 2N vezes 3N vai dar o quê? 6N ao quadrado, 2N vezes 2 mais 4N menos. Aí vem 2N vezes 3N vai dar menos 6N ao quadrado. 2N vezes 5N mais 10N. Só que com menos aqui de fora, ó, menos 10N. Você pode até deixar esse menos aqui para fazer a conta com ele depois. Então a gente pode até fazer isso, ó. Botar um parênteses aqui e só desenvolver essa parte dele. Agora, menos 2 vezes 3N vai dar menos 6N. E menos 2 vezes menos 5, menos 10. Então, a gente repete o denominador, né? 3N mais 5, 3N mais 2. E aí, o que a gente faz? A gente agora vai fazer o jogo sinal aqui dentro. Só uma coisa aqui que eu acho que eu errei aqui, ó. 2N vezes, aqui vai dar 10N. Beleza? Então, né? 2N vezes 5 vai dar 10N. Que eu botei negativo porque eu já estava fazendo o jogo sinal. Mas aí eu falei, não, vamos desenvolver aqui. Vai esse cara vezes esse vezes vão dar os dois primeiros positivos, depois esse vezes esses dois aqui vai dar os dois negativos, certo? Então, agora a gente passa o jogo de sinal aqui. Então vai ficar 6N ao quadrado mais 4N menos 6N ao quadrado menos 10N mais 6N mais 10. Então, muda o sinal de todo mundo aqui dentro do parêntese. Então, vai ficar 3N mais 5 vezes 3N mais 2. Aí, ó, esse cara aqui, ó, corta com este. E se você olhar, ó, menos 10N com 6N vai dar menos 4N. Com 4N corta, ó. Então eu vou botar aqui, ó, um cortezinho duplo, ó, desses três aqui. Então em cima ficou só o quê? 10. Então 10 sobre 3N mais 5, 3N mais 2. O que acontece, gente? Temos aqui uma forma de gerar esses termos de forma mais fácil. Ao invés de eu ter feito essas subtrações várias vezes, se eu tivesse feito isso aqui só uma vez, eu já teria todos esses termos. Por quê? Observe. Para n igual a 1, o A1 é quem? Vai ser 10 sobre 3 vezes 1 é 3, né? Mais 5, 8. Vezes.
3 vezes 1 é 3, mais 2, 5, né? Então, 10 sobre, aí eu posso simplificar aqui por 2, né, para facilitar a minha vida, ou por 5 logo, na verdade, né? Aí vai dar 1 sobre 4, né, porque vai dar 10 sobre 40, né? 4 é fácil, 1 sobre 4. Geramos o primeiro. Porque aqui eu vim para a fórmula do AN. Aí se eu pegar agora, n igual a 2, vamos gerar agora o 5 sobre 44. Ó, vai ser 10 sobre 3,6 mais 5, 11, vezes 3,6 mais 2, 8. Então, deu 10 sobre 88. Ó, lembra? 10 sobre 88 dá o quê? 5 sobre 44, simplificando por 2. E por último, só para a gente verificar o último ali, se dá 5 sobre 177, ou sobre 77, desculpe, nós temos aqui, ó, 10 sobre 3 vezes 3, 9, mais 5, 14, vezes 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Então, aqui de fato, né, vai dar 10 sobre 154, né? A gente até fez essa conta, né? 14 vezes 11, olha, mesma coisa, ó. 5 sobre 77. Certo? Então, o AN é uma coisa, o SN é outra coisa. Só que a partir de um você pode achar o outro. Claro que nem sempre a partir aqui do AN é fácil você achar o SN, é a parte complicada. Né? Não é tão simples. Do SN para o AN é mais fácil, é só você fazer essa subtração aqui e organizar direitinho que você consegue achar. Então, vamos voltar aqui para o material, só para a gente ver se tem alguma informação relevante a mais. Então, aqui na solução, estava escondidinha, temos aqui do mesmo jeito, ó, o S1 foi 2 sobre 8, que dá 1 sobre 4, né, e tudo mais. Todos os mesmos carinhas, do mesmo jeito, praticamente, que a gente fez ali no quadro. No vídeo que vem, eu vou retomar um pouquinho desse exemplo aqui, né, e vou falar da parte da interpretação, né, porque muitas vezes a gente não consegue, a princípio, fazer isso aqui, eu confesso, nem sempre são contas que a gente consegue fazer, ou até mesmo consiga, porque aqui só tem uma subtração, né? Não é tão complicado assim, né? Mas a gente pode errar uma conta. Então você está lá fazendo à mão, porque isso aqui normalmente a gente faz à mão, né? E aí você acha um valor. Você pode usar o que? O PC para estar corroborando esse valor ou para estar rejeitando ele. Então é isso que eu vou falar um pouquinho no vídeo que vem. Eu decidi não falar nisso, senão vai ficar um vídeo muito grande, né, para esse tópico sequência convergente, que é um tópico muito importante. Eu falei, não, vou dar uma sequenciada, vou falar da definição, né, e 2 exemplos, depois eu continuo a partir desses exemplos no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado, gente, até a próxima.